Lula, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Bom dia. Quem nos assiste aqui no Jornal da Fórum, né? No Fórum Café. Bom dia, né? Um prazer estar aqui com você de novo, Mauro. Né? Que fim de semana! Trump, Espanha, Argentina. Nossa Senhora, que fim de semana! Lula. Bagunça na Copa América, né? Nos Estados Unidos. Aliás, foi uma vergonha a organização dessa Copa América nos Estados Unidos, uma vergonha, né, a FIFA ter aceitado os campos menores que as dimensões aceitas em disputas de Copa do Mundo, os jogos terem sido disputados em estádios com grama artificial, né, que não são usadas em Copa do Mundo, né, que não são usados em Copa do Mundo, e essa desorganização absoluta que culminou no atraso de ontem de 1h20 para o início do jogo, e no intervalo, numa final de torneio entre seleções, o intervalo de 26 minutos. Pois é, nunca vi isso. É um absurdo, cara. Assim, a Conmebol é uma confederação corrupta, corrompida, né? É imprestável para a organização de qualquer disputa, né? E outra coisa, a vergonha da arbitragem, né, nessa Copa América, aquele absurdo, assim, não quero passar pano para a desconexão da seleção brasileira, a ruindade da seleção brasileira, o futebol péssimo apresentado nessa Copa América, a desconexão dos jogadores com a sociedade brasileira, a irresponsabilidade do Vinícius Júnior naquele jogo com a Colômbia, tá? Porque ele entrou pilhado demais, né? Mas aquela arbitragem do venezuelano, né, no jogo do Brasil contra a Colômbia, com o VAR argentino, não foi criminoso, né, porque o crime havia sido cometido antes, foi uma arbitragem comprada. Então, nós vimos ontem uns 2 ou 3 episódios muito semelhantes de cotovelo no rosto, né, no pescoço de jogadores da Colômbia ou da Argentina, e que não resultaram em cartão, né? E lances que foram muito inferiores àquele absurdo cartão amarelo dado ao Vinícius Júnior contra a Colômbia, que o tirou do jogo contra o Uruguai. Então, e por que isso aconteceu? Por que o Brasil foi prejudicado nesse episódio e em outros? Porque o Brasil está politicamente muito fraco na Conmebol, e isso é resultado direto dessa gestão, que é uma gestão rastaquera da CBF. Né? É isso. Legal. Bom, já que falamos de cotovelada, mão no rosto, vamos falar de tiro também, né? Vamos falar de tiro, vamos falar de orelha, vamos falar de facada. Lula, eu queria conversar com você para trazer o tema para a questão brasileira e mais para o terreno da política, propriamente dito, do que do evento criminoso em si. Existe uma interpretação aqui no Brasil que eu queria te perguntar se você concorda com ela e, a partir desta interpretação, pensar o cenário dos Estados Unidos. A interpretação diz: a facada elegeu o Bolsonaro. Você acredita nessa tese? Você acha que essa tese é, de fato, confiável e, portanto, o tiro elegerá Trump nos Estados Unidos? Olha, essa é uma frase simplificadora, né, do cenário que ocorreu no Brasil em 2018 e do que está ocorrendo nos Estados Unidos. E, por simplificadora, ela não explica tudo e seria muito confortável, né, a gente acreditar que foi dessa forma. Né? A facada não
foi a responsável pela eleição do Bolsonaro, né? Aí eu vou voltar a esse tema depois. Quero começar falando dos Estados Unidos de hoje e desse atentado, que foi um atentado, por tudo que a gente está vendo de apurações, de investigações, um atentado cometido, sim, por um lobo solitário, possivelmente, né, um lobo solitário fanatizado em razão desse extremismo de direita, né, que tomou conta da cena americana. Né? Eu vi em alguns locais que ele tinha, não sei como se dá isso, porque a partir do desempenho dele, era muito jovem ainda, quer dizer, vamos imaginar que ele votasse desde os 16 anos, ele tinha 20, né? Não tinha completado 21 anos, né? Então, ele pode ter votado numa eleição presidencial lá atrás, né? Mas ele era classificado, né, nos documentos de identidade virtuais, né, como republicano, ou seja, era um simpatizante de republicano, mas isso e não vem ao caso aqui, era um elemento fanatizado dessa cena política americana, armado, né, além do rifle, a R-15, com o qual ele atirou no ex-presidente e matou uma outra pessoa, né? Ele tinha 2 explosivos no carro e um explosivo, uma bomba, em casa, né? E isso certamente foi fácil de comprar, como é fácil comprar armamento nos Estados Unidos, né? Como se tentou transformar fácil a compra de armamentos no Brasil, quando se estava trazendo para cá essa fanatização da política. Agora, houve um atentado, né? Esse atentado é um elemento fundamental no desenho da política americana desse ano. Ele será não decisivo, né? Mas ele será centralizador da campanha a partir de agora. Aquele Trump, né, que está se levantando do púlpito, já ferido, com sangue no rosto, que ergue o punho, aquela foto, ela é, desde já, uma foto simbólica, histórica, né, para o resto dos tempos. Por quê? A gente está falando de uma eleição numa sede de império global decadente, né? Os Estados Unidos são a sede de um império. Essa foto, ela, seja o Trump eleito ou não, ela já é uma foto icônica que passou para a história. Daqui a 30, 40, 50, 80 anos, quando a gente estiver discutindo o que aconteceu com a humanidade, né? Essa foto vai estar sendo lembrada como aquelas imagens distorcidas e distantes, né, do assassinato do arquiduque austro-húngaro em 1914, que deu origem à Primeira Guerra Mundial. Né? E é disso que eu quero falar aqui, Mauro. A gente está vivendo um momento histórico onde há centelhas, né, de detonações de bombas regionais em todo canto. Então, a gente pulou uma fogueira na semana passada, né, que era a possibilidade de a extrema-direita, né, fascista vencer a eleição na França. Né? Pulamos aquela fogueira. Nós pulamos a fogueira da desconexão absoluta do Reino Unido
né, do restante da Europa, né, na eleição vencida pelo Partido Trabalhista, não vamos chamar, pelo Partido Trabalhista inglês, né, e que vai abrir um novo momento de diálogo, né, da Inglaterra, do Reino Unido com a Europa. Né? O que aconteceu nos Estados Unidos na sexta-feira foi mais uma centelha de possibilidade de explosão, né, de uma crise mundial que se inicia num evento local, né, nos Estados Unidos. A reação do presidente Biden, do governo Biden, né, ela tem sido irrepreensível desde o primeiro momento, passando pelo telefonema rápido dele, aí falando aqui de Brasil, a postura do presidente Lula, né, foi também irrepreensível na contenção de qualquer tipo de eco, né, que politize ainda mais, né, jogando no colo dos democratas, no colo dos que estão do lado certo da história, como o presidente Lula, como o Biden, qualquer responsabilidade por aquele ato. Né? E o Biden ontem, de novo, se pronunciou, né? E se pronunciou de maneira correta, como presidente, né? Está defendendo a federalização da investigação do atentado. O que significa isso? A promotoria pública nos Estados Unidos, ela é independente do governo, né? É como se fosse o Ministério Público aqui no Brasil, e até com um grau a mais de independência. A promotoria pública, ela é independente, porque os promotores são eleitos, né? Os chefes de promotoria são eleitos, né? Então, ele está defendendo a investigação pela promotoria pública, né, a investigação independente, né, independente da Casa Branca. E isso é muito correto do ponto de vista do republicanismo. Né? E vamos perceber, não é o tipo de postura que uma personalidade fascistoide como a do Trump fosse adotar. Né? Então, a gente está vendo aqui, na esteira desse atentado, né, a possibilidade de que outros eventos venham a acontecer, não se associando a ele, mas para se sobrepor a ele, e que podem mudar a história dessa eleição americana. Eu não considero, né, que esse fato, ocorrido em julho, para uma eleição que vai se dar em novembro, já defina o quadro eleitoral. Mas também não tiro de tela, não tiro do horizonte a possibilidade, sim, de ocorrerem outros atos de violência, outros atentados no curso dessa campanha. Inclusive, se houver a troca do candidato democrata. Se o Biden resolver deixar a disputa para a difícil ascensão e a difícil capilarização de um novo nome democrata nos Estados Unidos para que faça face ao Trump. Será que é possível isso? Agora, se houver essa troca e houver uma radicalização ainda maior na campanha, se houver também a chegada de um debate de segurança global na campanha americana, nós temos um cenário consolidado por causa desse atentado, nós vamos ter, eu estou chamando a atenção para isso há algum tempo, eu guardo muitas tensões e muitas reservas sobre a Olimpíada em Paris, né? Começa daqui a 10 dias. Você está preocupado? Eu estou preocupado. Né? Eu acho que essa Olimpíada em Paris, com a cena política francesa conflagrada, com
a guerra no quintal da Europa, a guerra na Ucrânia, né? Com o problema da imigração, a tensão na periferia de Paris, né? A tensão social, a tensão econômica da periferia de Paris. Isso tudo está criando um caldo de cultura e Mauro, assim, é muito difícil você promover um sistema. Veja bem, eu estava lembrando, numa conversa nesse fim de semana, eu estive na Colômbia, em Cartagena, em 1991, para uma reunião do Grupo do Rio, que é um grupo de chefes de Estado, né, latino-americanos. Essa reunião foi em Cartagena. 91 era plena vigência da Guerra dos Cartéis na Colômbia, né? Eu nunca tinha ido a Cartagena. Cartagena foi ocupada pelo exército colombiano. Pablo Escobar era vivo, né? Nós, quando saímos do Brasil, tivemos a recomendação explícita de não fazer qualquer conexão em Medellín ou em Cali. A gente tinha que ir para Cartagena ou via Lima ou via Bogotá, num corredor aéreo expresso, para não circular. E em Cartagena, eu estava lá com tanques na rua, militares na rua, inclusive o Gabriel Garcia Marques participou dessa reunião do Grupo do Rio, né? Isso é impossível de acontecer na Paris de daqui a 10 dias, né? Então, esse cinturão de segurança, ele vai ser completamente permeável, né? Então, nós temos riscos que podem definir a cena política tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né? E ainda temos aqui, na América do Sul, nós temos um louco acelerado, né, na Argentina, que não governa o próprio país, mas tensiona a política local. Sim. E está cevando uma massa de famélicos, que é o que cresce hoje na Argentina, contra ele, mas pressionando a cena política também. Sim. E é claro que é diferente. O Bolsonaro, ok, tem sua relevância, mas é ex-presidente. Bolsonaro dizia, vocês veem que só pessoas conservadoras são atacadas, os filhos dele falarem que a esquerda é uma coisa, mas o Milei, que é presidente da República da Argentina, estar dizendo internacionalmente que a esquerda que fez o atentado contra o Trump é grave, é muito grave. Lula, uma questão. Porque assim, nós jornalistas somos jornalistas do cotidiano, né? Do dia a dia. Então, tem um evento tão relevante no dia de hoje, ou nesse fim de semana, quanto a facada, nós nos dobramos sobre isso e tudo, mas às vezes isso faz com que também a gente tenha dificuldade de olhar o processo histórico, né? A facada agora, a facada do Bolsonaro, o tiro agora, a facada do Bolsonaro, é importante entendê-los no contexto de um processo histórico que vem muito antes da facada e do tiro, que é o de falência do edifício neoliberal, o chamado sistema, e aí a assunção da extrema-direita antissistema, né? E passando a ter voz determinante nos destinos da humanidade. Isso não mudou, né? Isso continua. Então, a facada é um evento em si mesmo relevante, o tiro é um evento relevante em si mesmo, mas eles não têm o condão de alterar, ao contrário, né? Eles aceleram esse curso que vem de águas muito mais profundas, né? Não, isso sem dúvida, Mauro, e aí tem uma coisa fundamental, uma diferença crucial para a gente chamar a atenção para ela, entre o Brasil de 2018, quando o Bolsonaro toma a facada, e os Estados Unidos de 2024, com esse tiro, com esses disparos, com esse atentado contra o Trump, cometido, volto a falar, por um lobo solitário, né? Fanatizado, né, por esse caldo extremista no qual estão mergulhados os Estados Unidos, que é o posicionamento
no caso de lá, profissional, responsável, da mídia tradicional, que ainda tem relevância, né, e credibilidade, como o New York Times, o Washington Post, né, mesmo a CNN americana, na apuração da execução. Você tem lá grandes jornais, né, regionais, grandes jornais locais com capacidade de apuração e que estão mergulhando na busca do fato, das ligações e das suas consequências. E aí eu falo isso para trazer para cá, para 2018, para dizer por que é que não foi exatamente a facada que elegeu o Bolsonaro. Né? A facada dada ali no começo de setembro de 2018, no meio do processo eleitoral, ela projetou, sem dúvida, um candidato que vinha crescendo na cena política, não era o favorito, porque ainda havia, naquele momento, a possibilidade da candidatura do Lula, o Lula ainda estava questionando juridicamente, né, e era o favorito naquela eleição. Né? Eu falei aqui, Lula, parênteses, só mostrei aqui, a pesquisa, um pouquinho antes do dia 6, estava dando Lula com 39, Bolsonaro com 19. Depois da facada, o que muda não é a facada, é que o Lula cai fora. Na próxima pesquisa ele já está inviabilizado. Exatamente, exatamente. E aí, mesmo assim, o Bolsonaro não tem um salto espetacular, ele fica com 22 apenas. Exatamente. Né? E então, aí assim, foram processos paralelos, né? A facada e o impedimento do Lula. O que é que acontece nesse momento? Né? O Bolsonaro, que não tinha tempo de TV, o Bolsonaro, que era um candidato medíocre, né? Medíocre mesmo. Você, então, tem, naquele momento, a imprensa, a mídia tradicional brasileira, e aí, assim, infelizmente, é o que tínhamos, né, naquele momento. A gente não tinha a mídia digital independente, com alguma, a mídia independente, né, com força, né, de apuração. E a mídia tradicional brasileira, ela não vai apurar, né, aquele momento. Ela não vai atrás, né, do que aconteceu por trás, né, do Adélio, o que estava acontecendo. Isso aqui eu não estou colocando em dúvida de jeito nenhum, que eu acho que isso é uma loucura, né, a veracidade, né, de que houve ali, sim, um evento, né, um atentado cometido também por um lobo solitário tensionado brasileiro, que era o Adélio. Né? Aí, primeiro aspecto, a mídia tradicional brasileira permitiu, no primeiro, no segundo e no terceiro momento, que se ligasse de maneira errada, de maneira canalha e de maneira ilegítima o Adélio ao PSOL. Você lembra que fizeram essa ligação, que depois os fatos voltaram à realidade e o desconectaram. Segundo, do ponto de vista político, o que é que aconteceu? O Bolsonaro, na esteira do atentado, ele ganhou uma cobertura, né, na campanha da mídia tradicional, né, muito maior do que qualquer outro candidato. Ele ganhou uma cobertura de hospital, uma cobertura que o vitimizou o tempo inteiro, né? Uma cobertura que ele jamais teria, porque o Jornal Nacional, para falar do principal telejornal da TV aberta, o Jornal Nacional fazia a cobertura de campanha, dando aquele tempo, 1 minuto, tá, para cada candidato, e depois fazia a cobertura do hospital. E aí ficava 7, 8 minutos diários
cobrindo quem tinha ido, quem não tinha ido, abria espaço para o Carlos Bolsonaro falar, para o Flávio Bolsonaro, para a Michele, para os apoiadores, para os médicos, ia ajudando aquela vitimização. Isso sem falar em como se deu a cobertura na Record, né, que tem todo esse lastro, né, no eleitorado, no público evangélico, né, sem falar da capilaridade das rádios, e nisso o Bolsonaro, então, vai ascendendo nas pesquisas. No meio desse processo, como você bem observou, o Haddad vira o candidato do PT, né? Mas sem a repercussão que deveria ter tido. Aí a candidatura do Haddad foi heróica, né? Foi heróica porque na hora que ele assume e todo o PT e os partidos da Frente Popular o abraçam, né? Ele vai para a rua e ele já... Mas ele não, quando ele abraça a candidatura, ele não chega a 30% das intenções de voto, né? Se eu não me engano, está ali em 20, 22, né? Alguma coisa assim. E vai galgando a tentativa de levar a eleição para o segundo turno. E aí vem a falsa cobertura. O Haddad era obrigado, assim como o Alckmin em 2018, a Marina, o Ciro, eles eram obrigados a produzir eventos de campanha para a cobertura da mídia tradicional, nos quais eles apareciam. E estavam sujeitos ao contraditório da rua, participar de debates, participar... O Bolsonaro não, estava preservado no hospital. E aí veio a campanha. Toda noite era uma nota escrita por publicitários que sabiam o que queriam, publicitários que estavam reunidos na casa do Paulo Marinho, né? Então, sabiam o que queriam dizer e sabiam qual era o resultado que queriam obter com aquele discurso de campanha, né? E o Bolsonaro, em nenhum momento, foi submetido, né, à contraface das ruas, da imprensa, das entrevistas. Aí veio aquele episódio, então, e a imprensa concordou com isso. A imprensa tradicional brasileira nunca expôs o que estava acontecendo por trás daquilo. Quem é que estava no comando? Era um candidato que não falava, era um candidato que não se expunha. Aí vem um evento que eu considero crucial também na campanha, que é o dia do último debate na TV Globo entre os candidatos. O Bolsonaro já estava fora do hospital, tá? A Globo e os antagonistas dele, né, do Bolsonaro, aceitaram que ele participasse virtualmente do debate, né? Ele recusou no primeiro momento, disse que não estava preparado. E aí a Record, a TV Record, inventou a entrevista com o Bolsonaro para ocorrer no mesmo dia, na mesma hora do debate com os outros candidatos. E houve uma contestação disso ao TSE. E o TSE permitiu que a entrevista fosse dada. A entrevista foi um evento de campanha. No mesmo momento em que estava acontecendo o debate entre os contendores do Bolsonaro, que ali já lideravam a disputa, ele deu uma entrevista sozinho, solitário, à TV Record, e a Igreja Universal, isso eu sei que aconteceu, porque pessoas da Igreja Universal me contaram isso depois, a Igreja Universal convocou, né, os seus fiéis durante uma semana para que estivessem na igreja, né, e colocaram telões em diversas unidades da igreja no Brasil inteiro para que os fiéis assistissem à entrevista do Bolsonaro. Ou seja, tirou o público, né, além disso, do debate final.
Claro. Né? Aí passa... Vamos combinar que, jornalisticamente, uma entrevista com o Bolsonaro, saindo do hospital, que não tinha falado ainda, tinha enorme apelo jornalístico, de fato. Exatamente. E aí vai para o segundo turno, acontece o segundo turno, Bolsonaro, Haddad, já naquele cenário, e aí o Bolsonaro ganha um tempo de TV igual ao do Haddad, e o que é que continua a mesma campanha, sem o candidato, ele não vai para as ruas, né? Todo dia ele promove, aí passa a ser 3 minutos a cobertura do Jornal Nacional, por exemplo, aonde o Haddad é submetido a um evento de campanha diário, que tem que estar na rua, tem que estar discutindo com o eleitor, está submetido a agressões que aconteceram, agressões de bolsonaristas nas ruas, tal. E o Bolsonaro não, a cobertura dele era sempre o condomínio, a portaria do condomínio e um texto lido em off pelo jornalista que estava cobrindo sobre como tinha sido o dia do Bolsonaro, quem ele recebeu, o que ele falou, ou seja, né, ele virou o candidato sem ideias, o candidato completamente teleguiado, né, uma candidatura que não existiu nas ruas. E, novamente, no último debate, né, o Haddad aceitou que fosse feito virtual, o Bolsonaro negou, disse que estava com a bolsa de colostomia, tal, que não podia, né, e não houve o último debate. Não houve. Né? Então, Mauro, a facada ela foi o argumento que serviu para um posicionamento politizado, um posicionamento canalha, um posicionamento partidarizado da mídia tradicional brasileira, das instituições, porque aí eu falei de como o TSE deu uma mão fundamental, né, para o Bolsonaro se consolidar naquele quadro. Né? E isso pode acontecer nos Estados Unidos agora? Aí eu falo, não, não pode. Só que, né, o tensionamento que nós temos na sociedade brasileira, na sociedade americana, hoje é completamente diferente do tensionamento que nós temos na sociedade, nós tivemos na sociedade brasileira naquele momento. Agora, Lula, para encerrar, é a decorrência imediata no cenário político. O Trump emitiu sinais contraditórios, fez um primeiro pronunciamento falando em unidade nacional, depois sinalizou que o discurso que ele fará na convenção republicana que o escolherá, né, que o consagrará como mártir, o candidato mártir, vai ser aparentemente muito agressivo contra o Biden. E aí, a hipótese, o Azenha mostrou aqui uma série de imagens, tipo, acho que a gente via com Lula aqui na campanha, lá em relação ao Biden. Biden enforcado, Biden com tiro e tudo. E aqui no Brasil, a gente começa um negócio, eu achei inacreditável, né? Começou uma campanha esse fim de semana, está aqui um dos sites, inclusive aquele senador da SWAT, sei lá porque está com mandato ainda, liderando essa campanha. Esse aqui é um perfil falso, Saul Israel 4545. Eles estão fazendo uma campanha aberta para matar um agente da Polícia Federal. Olha isso aqui. Fábio Alvarez Shore, esse elemento desse satanás da Polícia Federal é que anda perseguindo os patriotas, amante daquele demônio do Alexandre de Moraes. Só um aviso a vocês, seus dias já estão contados. Aí tem um procura-se com a foto do delegado. E assim, eles estão em campanha para matar um delegado da Polícia Federal, o Luiz Costa Pinto. Ou seja, me parece que os riscos também de uma nova etapa de degeneração de violência política, tanto lá quanto cá, estão colocados aí, né? Estão colocados, isso é um absurdo, eu não tinha visto isso, tá? O senador aí, que é aquele maluco do Marcos Duval, né? Ele tinha que estar sem mandato, tinha que estar preso já. E aí vem, Mauro, uma outra. Não sou eu que estou falando isso. Aí eu vou
trazer aqui depoimentos do David Levitsky, né, do Yasha Mounk, né, de autores, cientistas políticos que foram muito relevantes nos últimos 5, 6 anos na leitura e na análise de como o mundo se radicalizou e que disseram o Brasil com o retorno do Lula à presidência da República, com a anulação das sentenças injustas, das sentenças viciadas contra o ex-presidente, com a recolocação do Lula na cena política, o Brasil e as instituições brasileiras deram lições de democracia para os Estados Unidos e para o resto do mundo, para a Europa também, né? Agora, o Trump candidato, ainda depois do que aconteceu em janeiro, né, de 2021, do 6 de janeiro deles, né, o Trump ainda candidato, o Trump ainda solto, né, na cena política, o Trump ainda filiado ao Partido Republicano, o Trump ainda um player na política americana, é uma irresponsabilidade das instituições democráticas americanas, né? E nós aqui estamos fazendo, até o momento, tudo certo. Agora, de uns meses para cá, eu arrisco dizer que de setembro, outubro do ano passado É o que eu tenho dito aqui também. de maneira muito lenta, esses processos que é inevitável que levem o Bolsonaro e muitos dos seus ex-ministros para a cadeia por tudo que eles fizeram, eles precisam ser acelerados. Nós não podemos permitir que a Procuradoria-Geral da República sente em cima, né, dos indiciamentos já feitos, né, nem que retarde os indiciamentos que ainda virão. Nós não podemos, vamos deixar, o julgamento só vai ser em 2025, 2026. Não pode. Tá? Aqui, antes da gente entrar, o Azenha e o Antônio Melo estavam advertindo para a eleição do Senado em 2026, quando haverá a renovação de 2/3. Corretíssimo, né? Porque o que essa turma quer fazer é dominar o Senado. A Câmara já está dominada por eles, por essa presidência corrupta, canalha, né, do Arthur Lira, que é uma criatura muito pior que o seu criador, né, Eduardo Cunha. Então, nós não podemos permitir que haja qualquer possibilidade de compactuação da cena política com o que está acontecendo, retardando a necessária prisão, né, e retirada do cenário do Bolsonaro, do cenário político, pela norma legal, porque já há mais do que provas, já há provas mais do que suficientes para fazê-lo. E provas muito bem apuradas, muito bem incorporadas ao processo. Então, eu acho que, nesse momento, o judiciário brasileiro precisa correr. É isso aí. Não, e aí tem um cálculo político que me parece enviesado, né? A ideia de que não vamos deixar para depois, porque agora tem eleição municipal, isso vai criar tensão. Vamos supor que o Trump ganhe a eleição e tome posse em 6 de janeiro do ano que vem. Vocês acham que o cenário político para condenar o Bolsonaro é pior com a eleição municipal ou é pior com o Trump presidente botando o poder, o peso do governo americano aqui em cima do governo brasileiro? Pô, tá óbvio, né? Tá óbvio. Exatamente. Tem que ser já. Tem que ser já. Lula, muito obrigado, viu? Boa semana para ti. Mauro, eu que agradeço. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado quem seguiu conosco aqui até agora. E é sempre um prazer. E eu estou preocupado, Mauro. Eu estou preocupado com o Brasil. Eu estou preocupado com o mundo. E essas questões não estão desconectadas. Isso aí. Não estão mesmo.
Obrigado, Lula. Boa semana. Semana Grande que vem, abraço. Obrigado. Tchau, abraço. Até logo. Tchau.